me ocorreu de falar com vocês da experiência dos avataras, dos avatar ou avataras, dessas pessoas tão especiais que de vez em quando surgem no planeta. Jesus, Buda, Krishna. Então, de tempos em tempos surgem algumas pessoas que são realmente especiais e que eles vêm trazendo um ensinamento, eles vêm fazendo modificações, na verdade, culturais até, né? Assim, não vem só trazendo um ensinamento, o impacto da vinda deles é algo excepcional, de mudanças que vão permanecer como Jesus por mais de 2000 anos, por toda uma era com ensinamentos dele, sobre a influência de ensinamentos dele. E em todos estes nascimentos, que o Natal representa o nascimento de Jesus, que todos esses nascimentos, eles são explicados nas escrituras de cada região, né, de onde nasce, de cada cultura de onde nascem esses avataras. Eles quase sempre têm um sentido de igual, assim, a história parece, nascem de uma virgem, nascem como um enviado, as pessoas recebem e entendem a vinda deles como alguém que já era esperado, como uma pessoa que veio realmente fazer modificações e que as pessoas reconhecem isso. Historicamente, eles são reconhecidos como seres especiais dentro dessas culturas, como enviados. E dentro da visão védica, é isso mesmo que acontece, que são seres que são realmente enviados, assim como dentro da visão cristã, Jesus foi um ser diferente, era filho, ele é considerado um filho de Deus, não que nós não sejamos, mas com consciência disso. Então, ele ele vem dentro da visão védica de tempos em tempos para restabelecer o Dharma. Quando a situação parece que já não é dármica, ou quando tem um esquecimento da nossa natureza, então, de tempos em tempos, aparece alguém muito especial, com muita luz, preparado para nascer, preparado para vir. Por isso que eles nascem sempre de uma pessoa especial e etc e tal, toda essa história. No caso de Jesus, nasce de uma Virgem Maria. Então, tirando a realidade factual disso, tem toda uma realidade simbólica relacionada a nascer de uma virgem, nascer de alguém puro, nascer de alguém imaculado. Então, Jesus, ele, assim como Krishna, assim como outros avataras, como Buda, eles nascem em determinadas épocas, trazendo ensinamentos que servem para todos nós. E servem para a vida que segue, para anos, para séculos, para milênios depois. Esses ensinamentos, eles são perenes, eles são eternos, porque são ensinamentos verdadeiramente do Dharma, de uma filosofia que ela é perene, que ela está ali, que ela serviu lá e que ela serve aqui. Então, um ensinamento que não é perene, que serve lá, mas não serve aqui, então ele não é eterno. E esses ensinamentos trazidos por esses avataras, eles são eternos. E o que eu quero falar é da nossa relação com os ensinamentos eternos. Na história desses povos, eu estou vendo aquela série de Chosen, que eu estou achando incrível, e ali vendo a época, a cultura e tudo isso que estava acontecendo na época. Então, era alguém que sempre as pessoas falavam assim, nossa, nós estamos necessitando de alguém. Então, era alguém esperado, porque existia naquela situação, naquela época, quem está esperando algo que modifique, que está esperando algo, está esperando um insight. É como se a gente estivesse esperando um insight, está ali esperando que algo aconteça para que eu mude, porque nós estamos numa sensação de falta de clareza, de falta de coragem, de falta de força, e é sobre isso que eu quero falar. Então, estas pessoas ali, quando esses livros sagrados relatam, eles vão relatar situações onde existe um conflito. Por exemplo, na Bhagavad Gita, então ali existe
uma situação de pouco dharma, usando a linguagem védica, de pouco dharma, de muitos conflitos, de falta de clareza, de incapacidade de perceber a verdade. No Mahalila é representado pela da casa da percepção limitada, a casa de Moha, Morra, M-O-H-A, não morra de morrer. Então, esse estado de espírito, esse estado de consciência, onde nós não temos clareza, ele é um estado de percepção limitada. É um estado onde as suas ações, elas não são muito corretas, porque a gente não tem clareza do que está acontecendo, dos nossos sentimentos, daquilo que está acontecendo, falta clareza. E quando falta clareza, nossas decisões são erradas. Nós temos uma percepção limitada. Então, todo processo de autoconhecimento, terapêutico, espiritual, qualquer processo que ele nos tira de uma percepção limitada e nos eleva a nossa percepção para um outro patamar. O patamar, são vários patamares de consciência, eternos inclusive, mas alguns muito específicos da nossa realidade dimensional, que é a nossa terceira dimensão, onde a gente tem um caminho para seguir, que é reconhecer a nossa natureza divina. Reconhecer que nós somos seres divinos. Mas não é reconhecer intelectualmente, é sentir, é vivenciar, é experimentar. Isso é uma experiência, isso é uma realização do ser, não é uma coisa mental. Eu acredito que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma parcela de Deus em mim. Não tem nada a ver com isso. Isso já é o primeiro passo. Isso é um grão de areia em relação à experiência do ser, esse sentir-se, como Jesus falava. Então, quando ele sente, ele é o divino. E ele, sendo o divino, Jesus mostrou várias coisas e várias passagens na vida dele, onde ele, sendo o divino, os poderes que ele tinha, a glória que ele tinha, e tudo isso porque ele estava ali total na energia divina, expressando a sua energia, a sua energia divina. Então, se o estar na Terra para ele, o seu corpo é apenas um veículo ali de expressão. Nós todos somos esse veículo, mas nós estamos na percepção limitada. E ali a grande reflexão que eu observo em relação a essas datas especiais, como é o Natal, que nos lembra da chegada de Jesus, da chegada do insight, do novo, do conhecimento, daquilo que renasce, daquilo que aparece. No caso aí nem renasce, é de que nasce. Então aparece a esperança. Então Jesus é símbolo de esperança. Ele é símbolo para mim de esperança porque ele vem trazendo, nasceu aquele que trará a luz, nasceu aquele que poderá nos ajudar a sair da percepção limitada. Estou atolada nessa lama aqui e estou esperando um guincho. Então aquele guincho ali representa ali no mundo bem material e físico aquele poder, aquela força que vai me ajudar a sair desse atoleiro. E esse atoleiro que nós estamos são atoleiros nossos internos. Nós estamos atolados e completamente emaranhados nas emoções densas. Às vezes nós ficamos tão emaranhados que a gente perde totalmente a capacidade de refletir, de discriminar, de ter esperanças, de entender o propósito de tudo. Então nós estamos ali na percepção limitada. Então quando chega um avatar, ele muda toda a história. Mas na nossa vida, nós temos pequenas experiências de luz que entram na nossa vida e são como um guincho, nos ajudam a tirar desse atoleiro, desta impregnação e desse atoleiro mesmo da nossa percepção limitada. Quando você está totalmente envolvido com uma situação, você está enlouquecido com aquela situação, você está ali completamente perdido ou na dor, ou na raiva, ou nas emoções, ou identificado com o caldo emocional, nós ficamos ali emaranhados totalmente, perdidos ali, com muitos riscos de tomar decisões muito erradas, de desviar total da rota, e ali a gente está ali esperando o insight, esperando que alguém nos liberte, esperando que alguém nos ajude a perceber aquilo lá. O ponto de reflexão para mim hoje é abrir-se a isso, abrir-se ao insight.
Então, se eu estou atolado e chega um guincho, eu olho para aquele guincho e digo para ele: não, você não, quero é outro guincho. Ah, você não. Então, nós perdemos a oportunidade, muitas vezes, de receber ensinamento, e todo o ensinamento ele é uma luz e ele é um guincho, porque ele nos tira da ignorância e da percepção limitada. É a percepção da nossa natureza divina, da nossa natureza mais ampla, é que nos tira da tendência de ficar na natureza mais densa. Então, quando a gente está ali e chega um insight, ele chega como? Alguém fala alguma coisa, mas eu não presto atenção. Alguém fala algo que tem a ver com o meu problema, com a minha questão, mas o nível de resistência é tanto que a gente diz não. Quantas vezes nós dizemos não? Não, eu não quero escutar isso. Há pouco tempo atrás aconteceu um fato que me fez refletir muito. Uma pessoa me pediu para falar comigo, não era terapia, queria uma opinião. Queria e marcou uma hora comigo e ligou o Zoom para a gente falar pelo Zoom e tal, e ali me fez perguntas bem específicas de um assunto bem técnico, bem específico também, não vou comentar aqui. E toda vez que eu começava a falar, a pessoa retrucava. Não, mas não é assim, não é assim, não é assim. Eu falei, então por que você me pediu opinião? Naquela questão específica, eu tinha muito mais experiência do que essa pessoa. Então, tudo que eu falava, a pessoa ela rejeitava. Ela nem sequer me escutava. E se eu falasse mais um pouco, essa pessoa, ela ficava com preguiça, me pareceu assim, meio com preguiça de me escutar. E com preguiça de dar resposta, e ficava impaciente, ficava bocejando. E então, eu fiquei observando aquilo e pensando sobre a nossa, trazendo para todas as pessoas, sabe, inclusive para mim, o quanto nós resistimos àquilo que vem para nós como alimento e nós rejeitamos este alimento. Nós rejeitamos este alimento. E tem passagens bíblicas falando, né? Não dê pérolas para porcos. Não que as pessoas sejam porcas, não é nesse sentido, mas não dê um alimento tão precioso para quem não está preparado para assimilá-lo. Mas é o lado nosso do a não assimilar é que eu quero falar. Eu quero falar de quanto que a gente pode ser, como nessa passagem bíblica, os porcos. Os que não estão prontos para assimilar aquilo. E por que a gente não está pronto? Porque existe, às vezes, uma incapacidade mesmo, intelectual, de amadurecimento, mas às vezes existe uma resistência em escutar, em ouvir, existe um confronto que é de uma natureza bastante egóica, que é uma resistência derivada da autoafirmação. Então, a pessoa se sente numa necessidade autoafirmativa. Esse é o meu lugar, mas seu lugar está errado. Mas se eu quero ficar aqui, uma teimosia que nos impede de escutar, de ouvir, de deixar que aquela semente entre dentro de nós e provoque em nós algo que é aquilo que a gente está realmente buscando. Quantas dificuldades nós temos de escuta, a gente vê isso na terapia. Quantas dificuldades de escuta daquilo que é importante. Eu não estou falando nem da escuta um com o outro numa comunicação. Estou dizendo da escuta daquilo que é importante para nós. É como se a gente fosse melindroso demais e as pessoas, às vezes, até no processo terapêutico, a pessoa não quer escutar. Às vezes ela está vendo algo que tem a ver com ela, mas ela não se abre, não deixa aquilo bater e provocar mudanças. Então, não é à toa que uma pessoa como Jesus acabou sendo depois morto, porque provocou demais, provocou muitas mudanças internas nas pessoas, fizeram as pessoas refletirem sobre aspectos que ela não queria refletir. Então, o ponto disso é que aquilo que a gente está buscando, muitas vezes nós estamos cuspindo fora. Muitas vezes está vindo, está aí, mas a nossa resistência de assimilar, a nossa resistência de até mesmo escutar, a nossa resistência de até deixar que aquela semente que entre dentro de nós e
provoque algo e modifique algo, ela tem espaço dentro de nós. Então, esse é o ponto. Jesus, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Ele é o Messias, ele é um avatar, ele é o esperado, ele é alguém esperado. Nós vamos ver que às vezes você vai pedindo para que chegue aquilo que vai te libertar, que chegue a informação, que chegue, mas na hora que aquilo chega, não quero, não consigo, não estou preparado, não acho que eu... Aí nós permanecemos na casa da acomodação, falando do Mahalia. Nós ficamos ali na acomodação porque realmente toda mudança gera mudança externa, toda tomada de consciência gera mudanças, posicionamentos novos, formas novas de fazer. Então, será que de verdade nós estamos prontos, ou nos abrindo, ou estamos nos colocando no lugar de abertura para receber aquilo que é o que nós estamos querendo, para receber esses orvalho do amanhecer, aquilo que nos nutre, estamos prontos para este maná, para aquilo que vem no cotidiano da nossa vida. No cotidiano, nem estou falando de uma coisa extraordinária no sentido de uma vivência, mas na vida esses ensinamentos, eles vêm paulatinamente, homeopaticamente, pinguinhos a pinguinhos. Eles vêm assim, eles vêm naquela situação ali que você deveria fazer diferente, e a gente sabe que você está se fechando, naquilo que alguém falou e que tem a ver com você, bateu lá, mas em vez de você receber como um incômodo, não tem problema que seja um incômodo, receba como um incômodo, mas receba, metabolize, em vez de cospe fora rapidamente, e ali nada entrou, nada assimilou, porque nós estamos ali vivendo uma situação de autoafirmação, uma situação de que não, é do meu jeito, é o que tenho que fazer. É eu que tenho que fazer, mas dentro de você vem uma luz, Deus fala conosco, o Espírito fala conosco, usando de várias situações. Várias, não fala só dentro, às vezes ele usa uma linguagem externa, às vezes ele usa o pássaro que passou ali e trouxe um insight, às vezes é uma formiguinha, às vezes é uma situação que está trazendo ali um insight, mas a gente, isso não é comigo, não. A nossa resistência e a nossa teimosia impede que a gente assimile aquilo que a gente até está buscando. É como se a cada momento tivesse uma semente ali apontando para a gente, mas para que isso tenha efeito dentro de nós, nós precisamos nos abrir o nosso coração para aquela semente entrar e fazer ali o que ela precisa fazer conosco, nos transformar. Mas se eu fecho as portas, nada entra, nenhum ar novo entra, nenhuma semente nova entra, porque eu não permito. Então, como que essa transformação virá? Não virá. Esse que é o fato. Então, eu vou rejeitar o Messias. Então, que esse Natal, ele, no ponto de vista mais profundo, ele nos relembre isso. Ele nos traga a memória de que a vinda do Messias, ele está vindo todo dia, é diluído em gotas homeopáticas, digamos assim, para que a gente possa assimilar isso e fazer transformações na nossa vida.